Existe uma pergunta que muita gente faz em silêncio, geralmente à noite, quando o cansaço do dia não foi suficiente para apagar a sensação de que algo está errado. A pergunta é simples: por que eu trabalho tanto e ainda assim não chego a lugar nenhum? Você acorda cedo, cumpre seus horários, paga suas contas, às vezes até consegue guardar um dinheirinho no fim do mês. E mesmo assim, no ano seguinte, você está mais ou menos no mesmo lugar. Com um pouco mais de experiência, talvez um aumento aqui e ali, mas com a mesma sensação de que o dinheiro está sempre acabando, que as metas estão sempre um passo à frente, que a vida financeira nunca de fato decola. Isso tem um nome, chama Corrida dos Ratos. E o problema não é que você está correndo devagar. O problema é que a pista foi desenhada para te manter correndo em círculos. Mas antes de falar sobre como sair, precisa entender por que você entrou. A corrida dos ratos não começa com irresponsabilidade. Ela começa com uma lógica muito razoável. Você trabalha, você ganha, você gasta. O problema é que nessa sequência falta uma etapa fundamental, a etapa de decidir. Não apenas gastar o que sobra, não apenas poupar o que dá, mas sentar com a própria vida financeira e perguntar: isso tudo faz sentido? Onde eu quero chegar? O que estou construindo? A maioria das pessoas nunca faz essa pergunta. Não por preguiça, mas porque ninguém ensinou que era necessário. A escola ensina matemática, mas não ensina a relação entre dinheiro e tempo. A família ensina a trabalhar, mas raramente ensina a pensar estrategicamente sobre o que fazer com o resultado do trabalho. E o mercado, esse sim, está sempre pronto para preencher esse vazio com mais parcelas, mais promoções, mais conveniência. O resultado é previsível. Você trabalha para pagar o que já comprou. Compra mais para se recompensar pelo trabalho e o ciclo se repete. Agora, aqui está o ponto que a maioria ignora. Aumentar a renda sozinho não resolve isso. Parece contraintuitivo. A lógica comum diz que se você ganhar mais, vai sobrar mais. Mas os dados de comportamento financeiro mostram o oposto em quase todos os casos. Quando a renda sobe, o padrão de vida sobe junto. O apartamento maior, o carro melhor, a viagem que antes era luxo vira necessidade. O que muda é o tamanho dos números, não a dinâmica. Você continua no mesmo lugar, só que em uma pista maior. Existe até um termo para isso: inflação do estilo de vida. É quando cada conquista financeira vira automaticamente um novo piso de gastos e não uma base para construir algo diferente. Então, a pergunta certa não é como ganhar mais.
A pergunta certa é: o que eu faria de diferente se ganhasse mais? Se a resposta for apenas gastar melhor, você já sabe o que vai acontecer. A saída da corrida dos ratos não passa por renda, passa por percepção. E percepção começa quando você entende 3 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo na sua vida financeira. A primeira é que você está trocando tempo por dinheiro numa relação que nunca vai se equilibrar se você não interferir ativamente. Isso não é pessimismo, é matemática. Se você gasta tudo o que ganha, precisará trabalhar para sempre, sem exceção. A segunda é que consumo tem custo invisível. Não é só o preço do produto. É o tempo que você trabalhou para comprar, é a manutenção, é o espaço mental que aquilo ocupa, é a sensação de que precisa de mais. Cada compra que você faz sem consciência é uma decisão sobre como você quer usar o seu tempo de vida. A terceira é que liberdade financeira não é um número na conta. É uma relação entre o que você gasta e o que você tem produzindo sem você trabalhar. Quando essa equação se inverte, a corrida para. Mas chegar até esse ponto exige que você construa algo ao longo do tempo e não apenas consuma ao longo do tempo. Se você está esperando ganhar mais para começar, vai esperar para sempre. Se você está esperando ter mais sobra para investir, vai esperar para sempre. Se você está esperando o momento certo é exatamente esse aqui, com o que você tem do jeito que está. Se esse conteúdo fez você pensar diferente, o Mente de Valor existe exatamente para isso. Fica com a gente. Ainda tem muito mais pela frente. Agora vamos falar sobre o que é possível fazer de verdade, sem promessa de atalho. O primeiro passo é entender onde o seu dinheiro está indo. Não de forma vaga, não acho que gasto muito em delivery, de forma concreta, escrita. Rastreada. Isso não é punição, é diagnóstico. Nenhum médico trata uma doença sem antes entender o que está acontecendo no corpo. Com as finanças, o princípio é o mesmo. Quando você anota os gastos, algo interessante acontece. Você começa a ver padrões que não percebia. Aquele cafezinho todo dia, a assinatura que você esqueceu que tinha, o hábito de comprar algo pequeno sempre que está estressado. São coisas que, individualmente, parecem irrelevantes. Somadas, representam uma parte significativa da sua renda sendo usada sem decisão consciente. O segundo passo é criar uma margem, não uma reserva de emergência ainda, não um investimento, uma margem. Isso significa que, antes de gastar, você define um valor que não vai ser tocado. Pode começar pequeno. O tamanho não importa tanto quanto o ato de criar esse espaço entre ganhar e gastar. Essa margem tem um efeito psicológico poderoso.
Ela começa a provar para você que é possível viver com menos do que você ganha. E quando isso vira uma realidade concreta, não uma teoria, a sua relação com o dinheiro muda. O terceiro passo é direcionar essa margem com intenção. Primeiro, para uma reserva de emergência, que vai te proteger de recorrer ao crédito quando imprevistos acontecerem. Depois, para eliminar dívidas caras, especialmente aquelas com juros acima de qualquer rendimento realista. E só depois, quando o terreno estiver mais firme, para construir alguma coisa que trabalhe por você. Esse processo não é rápido, não vai resolver sua vida em 3 meses, mas cada etapa que você completa muda alguma coisa estrutural, não só nos números, mas na forma como você pensa sobre dinheiro, sobre tempo, sobre escolhas. E é aí que mora a grande diferença entre quem sai da corrida e quem fica nela para sempre. Quem sai não necessariamente ganha mais. Quem sai passou por um processo de mudança de perspectiva que tornou impossível continuar tomando as mesmas decisões de antes. A consciência financeira não é um evento, é uma virada. E quando ela acontece, você não consegue mais ignorar o peso das escolhas que antes fazia no piloto automático. Tem outro ponto que precisa ser dito com clareza. A corrida dos ratos tem um componente social muito forte. Parte do que te mantém nela não é sua própria vontade, mas a pressão de corresponder ao que os outros esperam. A viagem que todos foram, o carro que ficou velho demais para continuar andando com, o evento que você não pode deixar de ir, mesmo sem dinheiro. Identidade e consumo estão profundamente ligados na nossa cultura, e essa ligação é cara, financeiramente e emocionalmente. Sair da corrida exige, em algum momento, decidir que o que você quer construir é mais importante do que o que os outros vão pensar sobre o que você tem. Isso não é egoísmo, é maturidade financeira. Não se trata de viver em privação, não se trata de abrir mão de tudo que é bom. Se trata de escolher o que realmente importa para você e ter coragem de não desperdiçar recursos em tudo que não importa só porque parece esperado. Liberdade não é ter tudo. Liberdade é não depender de nada que você não escolheu conscientemente ter. E talvez a mudança mais silenciosa de todas seja essa. Quando você para de usar o dinheiro para provar algo para alguém e começa a usar para construir algo para você mesmo. Não precisa ser perfeito, não precisa ser do zero, não precisa ser agora ao mesmo tempo, mas precisa começar. E precisa ser com a verdade do que está acontecendo, não com a versão que você preferia que fosse. A corrida dos ratos é longa e cansativa.
Mas ela só continua enquanto você acredita que a única saída é correr mais rápido. A saída de verdade é parar, olhar ao redor e perceber que a porta sempre esteve aberta. Você só precisava parar de correr o suficiente para enxergá-la.